O monitoramento, ele ajuda a gerenciar a infraestrutura. Então, ele te dá informações a respeito do comportamento estrutural que ajuda a fomentar um gerenciamento de manutenção de infraestrutura. Se você consegue ter uma informação mais realista, né, de campo, você consegue tomar decisões mais educadas a respeito da o que eu devo trocar ou não. Fala galera, aqui professor Enson Portela falando, e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre monitoramento estrutural. Você sabe o que é e para que serve o monitoramento de estruturas? Que tipo de informação se consegue extrair desse monitoramento? Que tipo de sensores se utiliza? Quais cuidados ter? Todas essas questões foram discutidas ao longo do episódio de hoje, então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Enson Portela e eu tenho um pedido para te fazer. Nós do Aprenda Engenharia Podcast produzimos um curso online de projeto de estruturas utilizando o TQS. São 20 horas de aula ao vivo em um final de semana e 4 aulas extras de mentoria ao longo de um mês. Você terá sua própria licença do TQS para aprender a projetar com a gente. Tem apostila, projetos reais detalhados, vamos te ensinar sobre instabilidade global, cálculo de gama Z, lançamento estrutural, carregamento de uma estrutura segundo a nova NBR 6120, detalhamento. Enfim, tá bem completo. Projetamos uma casa de 2 andares e um edifício de 15 pavimentos ao longo do curso. Se quer aprender a projetar e ao mesmo tempo ajudar o nosso podcast, acessa aprendaengenharia.com.br, vá na aba cursos. Valeu! Alberto, eu vou começar a nossa conversa fazendo uma pergunta bem básica. Normalmente eu gosto de começar os nossos episódios assim. Então fala pra gente o que é e para que serve um monitoramento estrutural. O cara que está preocupado em fazer isso, por que ele faz? Para que ele faz isso e em que se traduz o monitoramento estrutural? Muito bem, Enson. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, dando essa oportunidade aí para a gente falar desse assunto. O monitoramento estrutural, ele serve para você capturar, né, o comportamento real, um real aí entre aspas, tá certo? Depois eu comento algumas coisas que podem alterar esse comportamento e como esses resultados podem ser afetados de maneira que assim não representem exatamente o comportamento da estrutura. Mas a ideia é você pegar, determinar de maneira experimental o comportamento da estrutura. Existem várias técnicas, maneiras, durações. Às vezes você faz um teste estrutural, que é mais diagnóstico. Às vezes você monitora mesmo, que é medir, né, acompanhando ao longo do tempo alguns parâmetros estruturais, tá certo? E isso é feito através de sensores, né? Sensores que transformam algumas grandezas físicas em essencialmente sinais elétricos, na grande maioria dos casos, e a gente consegue ter uma ideia, né, do comportamento estrutural. Então, assim como as ferramentas de simulação numérica, conforme você vai avançando, elas conseguem capturar de maneira melhor a nossa idealização do funcionamento das estruturas, né? O monitoramento estrutural, ele te ajuda a entender, é como se você fosse lá no hospital, né? Eles vão e colocam um monte de sensores em você, tá? Para ver batimento cardíaco e essas coisas. No eletrocardiograma lá que você fala. Exatamente, exatamente. O cara bota você na esteirinha lá, você todo colado de sensor, parecendo o Iron Man, e aí o cara manda tu correr lá na esteirinha. Isso, exatamente. Então, a gente faz coisas muito parecidas, né? Então, você pega um veículo com uma carga conhecida, né? Pesa os eixos e passa ele a uma certa velocidade sobre a estrutura e a gente mede através de sensores como a estrutura se comporta. Então, é uma ferramenta que serve para, essencialmente, é um diagnóstico, tá certo? Que a gente está fazendo. É um grau mais avançado de diagnóstico, né? Mas, essencialmente, é para isso. Geralmente, onde é que a gente aplica isso, tá? Ou quando você quer validar algum modelo estrutural que é muito inovador ou complexo, e aí, quando você começa a ter muitas divergências no modelo
estrutural, conforme você vai alterando alguns parâmetros, e aí essas divergências começam a ser significativas, e você começa a observar isso em projeto, claro, se tratando aí de um sistema estrutural bastante inovador, vamos dizer, coisas que a gente ainda não construiu dessa maneira, no geral. Tá, não tem tanta segurança ainda Isso. Em termos construtivos, do funcionamento, inclusive. Exatamente. E aí você pode acompanhar, né, durante toda a fase construtiva e consegue de alguma maneira ir corrigindo ou te dar uma chance de, olha, o resultado que deu na fase construtiva já mostrou que nossos modelos não foram capazes de capturar esse fenômeno. Então volta para a prancheta e reinicia. Em outras coisas, né, o que a gente acaba trabalhando muito é no diagnóstico mesmo, né? Então existe, né, um campo, né, desse termo monitoramento estrutural, né, um termo em português que ele não captura muito, né? No inglês, o monitoring, ele é mais para quando você trabalha em longos prazos, e aí você tem o que eles chamam de structural testing, que é os ensaios. Tá, só para objetivar aqui, o que é que você chama de longo prazo? Tipo, o cara monitora por quanto tempo? Anos? Cara, depende muito do fenômeno que você está estudando, tá? Variabilidade das cargas e tudo mais. Pode ser, em alguns casos, você pode fazer durante algumas semanas e é o suficiente para você capturar aquele fenômeno. Entendi. Dependendo do que for, você precisa de anos. Então, por exemplo, se você está tentando capturar fenômenos de dano, cara, quem sabe quando esse dano vai ocorrer, tá certo? Então, você pode ficar ali anos. Se você está tentando caracterizar, por exemplo, olha, resposta estrutural, né? Eu acho que depois a gente conversa um pouco sobre alguns projetos que a gente até interagiu, né, no passado, é onde a gente pega, por exemplo, a resposta de uma ponte devido ao tráfego rodoviário. Então, existe o trem tipo da norma, que você aplica lá e, vamos dizer, ele deve ser um modelo que leva em consideração um máximo, né, do que pode ocorrer durante a vida útil daquela estrutura. E existe o que realmente ocorre, né, porque você tem cargas que variam, comboios que se formam de maneira aleatória, né? E gente que não respeita as leis, né, em termos de peso por eixo, e a gente sabe de tudo isso. Então você tem isso. E aí existem também assim, como o sistema estrutural funciona. Como é que as cargas se distribuem entre as vigas longarinas? Qual que é a contribuição longitudinal da laje no transporte das cargas? Porque a gente tem, né, nossos modelos. Nossos modelos, geralmente, né, para pontes, que é o que eu trabalho mais ali, você ignora, né, a transferência, né, o movimento longitudinal de cargas ao longo da laje. Só que, claro, não tem placa, né, dentro da estrutura falando carga, não vá por aqui, certo? Com certeza. Então, eu gosto de dizer assim, Alberto, a natureza, ela não sabe nem o que é momento fletor. Exatamente, né, é o que a gente... Não cursou engenharia civil, a natureza. Exato. Então, você, para caracterizar, né, olha, o que é que acontece? Você pode precisar, assim, de meses, anos. Existem, assim, fenômenos de carregamento, por exemplo, no Brasil, né, que é o caso dos commodities, né, de grão. Você tem sazonalidade de cargas. E então você vai ter que pegar ali e estabelecer, né, olha, eu vou medir por um ano, mas eu posso ter também variação entre safra, né, a safra de um ano, safra de outro. Então, às vezes você escolhe, eu vou caracterizar a carga num trecho aqui de rodovia. Aí você escolhe um ano. Dá uma grande quebra de safra naquele ano. Ele deixa de ser representativo. Então, você pode precisar medir isso aqui por alguns anos, né? Então, quando a gente fala de prazo, a gente tem que analisar justamente isso, como é que se comporta, né? No geral, assim, cargas ferroviárias, elas são bem mais comportadas. Em poucos dias, poucas semanas, você geralmente consegue caracterizar bem a formação, né, da composição de solicitações que atuam numa estrutura desse tipo, por exemplo. Agora, para pontes rodoviárias, se for ponte com baixo fluxo, então, cara, você pode ter que ficar muito tempo para conseguir, né, levantar uma amostra adequada e caracterizar isso. Outra coisa que a gente pode ilustrar também para o ouvinte entender isso é que a ponte ferroviária, ela tem, entre aspas, algumas vantagens quando comparada à ponte rodoviária, quando você está tentando modelar esse processo que o Alberto está falando, né? Por exemplo, na ponte ferroviária, o motorista, né, o piloto lá, o maquinista, ele não tem a opção de mudar de faixa. Então você sabe que o trem sempre vai passar no mesmo ponto, porque ele não tem a opção de fazer uma ultrapassagem, digamos assim, coisa que não acontece na ponte rodoviária. Na ponte ferroviária, os vagões, normalmente eles são idênticos, você conhece, tem uma limitação dos tipos de vagões e locomotiva que você consegue modelar, a distância entre eixo, o peso, o PBT, né, o peso bruto total ou o peso por eixo.
Você, inclusive, conhece o limite físico do eixo. Já na rodovia, você não tem como saber isso. Passa o carro popular, passa o caminhão lá de 5 eixos, de 6, de 7, de 8, passa ele completamente vazio, ele cheio. Enfim, é muito mais difícil você controlar porque há uma variabilidade muito maior em termos de comportamento da carga, quanto a módulo e quanto a distância entre eixos, né, os esforços que ela gera na estrutura, quando você está modelando uma estrutura rodoviária. Exatamente. Alberto, eu conheço bem você, eu fui contemporâneo dele de doutorado lá na Poli, lá na USP, aí ele acabou indo para Lehigh, passou um tempo lá na Pensilvânia, com o Frangopol, um cara que é bastante conhecido nesse meio de monitoramento de estruturas, um dos idealizadores do IABMAS, inclusive. Eu conheço você, conheço sua formação, você é meu amigo, mas o pessoal não te conhece ainda. Então eu peço aí, algo que eu sempre faço, até para criar aqui um momento de empatia com a turma que está ouvindo a gente, fala um pouco da tua formação, onde você fez graduação, como foi sua graduação, seu mestrado, doutorado, em que você já trabalhou, sei que você também aí gosta de trabalhar com projeto assim como eu, diz aí pra gente as coisas que você já fez e que tem feito e fala um pouco aí da tua experiência com monitoramentos das pontes que você faz aí, principalmente para Vale do Rio Doce. Muito bem, sou formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP. Eu entrei, né, na graduação na Poli, na minha época, né, você entrava para fazer a engenharia e aí você escolhia, né, a sua área depois do primeiro ano. Na verdade, nos primeiros 2 anos você fazia essa escolha, né, primeiro grande área, enfim. Inicialmente eu não queria fazer Engenharia Civil, eu queria fazer... Queria o quê? Elétrica? Elétrica ou computação. Aí eu fiz o curso de Mecânica A, né, que era o Mecânica Geral, né, que a gente tinha lá. E na parte de estática eu falei, nossa, mas que negócio bacana, tal. E... Fica parado quando você o negócio, não se mexe. Não, e aí eu comecei, eu falei, nossa, mas eu gostei dessa parte de estruturas, e foi quando eu decidi que gostava bastante da computação, mas como hobby eu não tinha certeza se eu queria fazer aquilo. Na mesma época a gente começa a ter aquelas coisas de física, eletromagnetismo e tal. Eu falei, Jesus, né? Você começa a repensar as tuas escolhas. Eu acabei fugindo para civil, né? Para mim foi uma boa coisa, porque aí eu comecei a usar conhecimento quase que intuitivo de eletrônica e computação para me auxiliar na carreira nas estruturas. Então, concluindo, né, a graduação, eu fui trabalhar em escritório de projetos, comecei trabalhando com um projeto de barragens em São Paulo, trabalhamos em alguns projetos grandes, Giral, por exemplo, né, ali no Complexo do Rio Madeira, e nesse tempo eu fazia o mestrado já, então eu terminei a graduação, fui trabalhar no escritório e fazia o mestrado em regime, né, parcial, não era dedicação integral, né, ao mestrado. O mestrado era na área de modelagem computacional de estruturas de concreto, né? Então, aqueles modelos não lineares de comportamento de concreto. Sempre trabalhando com a parte de computação, né? Então, dentro do escritório apareceu a oportunidade de fazer, né, programa de dimensionamento de cascas, coisas assim. Então, sempre fui tentando, né, levar essa minha, vamos dizer, paixão pela parte eletrônica, computação, aliando ela ao estudo, né, da engenharia de estruturas. Criou uma interseção aí entre isso, exatamente, tipo uma interseção mesmo. E aí apareceu, eu estava para concluir o mestrado, o professor Túlio Bittencourt, né, que já havia sido meu orientador na iniciação científica, né, na graduação, foi meu orientador durante o mestrado e ele me chamou para ajudá-lo lá nos projetos envolvendo monitoramento estrutural que ele estava começando, né, na época. Isso aí foi em 2010, né, 2011. E aí eu fui sair do escritório, porque daí eu precisava ter dedicação integral lá ao doutorado para isso aí, né? Porque eu comecei a integrar a equipe de campo para fazer a instrumentação das estruturas. Então eu comecei a fazer esse doutorado nessa área. Aí no final, né, do acho que 3º ou 4º ano do doutorado, eu fui para a Universidade de Lehigh trabalhar com o Dan Frangopol, que é um cara, na verdade, a especialidade dele, né, é a parte de análise de risco, né, probabilística, tá certo? Ele foi um dos
está ali dentre os primeiros caras que realmente levou isso para frente, tá certo? Faz parte aí de uma, sei lá, talvez dúzia de pessoas que... Tá na vanguarda mesmo. Levou isso para frente, né? Hoje tem mais gente, graças ao trabalho dele, né? De formar gente. Ele começou lá na Universidade do Colorado e depois foi para Lehigh. Então lá eu fiquei um ano, né, no Atlas, que é onde ele trabalha, que é um laboratório lá na Pensilvânia, que faz ensaios, né, em estruturas em escala real. Então eles fazem, por exemplo, eles têm algumas coisas interessantes lá, né, que acabam levando, né, um pouco dessas tecnologias de monitorar, porque quando você faz os ensaios em laboratório, você precisa medir, né, a resposta estrutural. Então é meio que da onde surgiram essas tecnologias que a gente usa hoje em campo. Elas primeiro foram aplicadas em laboratório para você conseguir medir, né, as respostas estruturais. Mas nesse laboratório, por exemplo, eles fazem simulação principalmente de sistemas prediais, por exemplo, como é que eles se comportam na situação de terremoto. Eles têm um edifício lá de, sei lá, 5 andares, vamos dizer, né, em estrutura metálica, e eles aplicam com atuadores, né, uma vibração lateral que simula um terremoto. E aí eles verificam assim, olha, como é que os sistemas, né, de gás, porque você imagina, a tubulação de gás, ela não pode romper facilmente quando você tem um terremoto. Senão, além de um terremoto, você tem um incêndio em grande escala na cidade. Mesma coisa, né? Tubulação de água, com alagamentos e coisas desse tipo, né? Então, eles têm umas coisas bem grandes. Para a parte de pontes, por exemplo, eles têm um truque rodoviário e montam um setor, um trecho de tabuleiro em escala real e eles andam com esse truque para fazer simulação, né, de comportamento à fadiga, né, os ciclos repetitivos, né? Então eles instrumentam a estrutura e vão aplicando, testam também, né, comportamento de detalhes construtivos diferentes, né, e como é que isso é afetado, certo? Então era um laboratório bastante interessante, né, de se frequentar diariamente, cada dia eles estavam fazendo uma coisa diferente. Enfim, foi um período muito bom, muito legal, para você ver como é que, né, os americanos estruturam seus grupos de pesquisa de maneira bastante organizada, conseguem ter um fluxo contínuo, né, de publicações. Um segue, né, o trabalho do outro e, enfim. Aí você voltou e trabalhou aqui na Vale. Trabalha ainda, né? Isso, voltei, concluí o doutorado. Foi bastante difícil juntar tudo. Principalmente porque eu sempre gostei muito, né, de atuar em campo, e aí isso acaba dificultando um pouco porque o cara ele senta muito pouco para escrever, né, e fica ali sempre tentando resolver os problemas do dia a dia, mas consegui, e aí eu mantive, né, terminei o doutorado, tive a oportunidade, né, de começar a lecionar, então eu acabei vindo aqui para o Maranhão para fazer parte, né, do corpo docente e continuei, né, a trabalhar como consultor, né, nos projetos lá na USP, que aí envolvem aí hoje principalmente a Vale, né, o monitoramento de curta duração, né, das fontes ferroviárias. Também, né, seguindo aí o trabalho com o professor Túlio Bittencourt. Eu acho legal a tua história, porque tem muita gente aqui que tá ouvindo a gente, e é uma das razões que eu produzo esse podcast, cara. Que tem muita gente que tá ouvindo a nossa conversa, e o cara vai perceber o seguinte: nós temos uma visão que o doutorado, a pós-graduação é uma coisa extremamente acadêmica, o cara faz isso somente para ser professor. E até certo ponto eu acho que essa visão está correta. Muitos dos nossos profissionais, dos professores, né, o cara faz graduação, mestrado, doutorado, e aí ele entra na universidade e ele nunca teve uma experiência realmente no mercado. Mas você que está ouvindo a gente aí que pensa em fazer um mestrado, doutorado, você pode direcionar isso por uma coisa relacionada ao mercado. O Alberto aqui é um exemplo disso. Todo o trabalho do Alberto é desenvolvendo um projeto junto a empresas que financiam o projeto para ele. A gente não pode dizer assim que ele presta um serviço, pelo menos não no sentido da relação pessoa jurídica, mas no fundo é isso, você está prestando um serviço de engenharia para uma empresa com um caráter um pouco voltado à pesquisa, já que ele está fazendo doutorado, mas na prática ele está desenvolvendo habilidades e usando essas habilidades dele para resolver um problema, no caso aqui de uma empresa. Ela está preocupada lá, digamos assim, com a saúde estrutural das pontes dela. Então vamos desenvolver métodos, vamos para campo, vamos instrumentar essas estruturas para a gente extrair informação disso. Para ele tem um viés também de virar uma tese, uma dissertação, ótimo, parabéns. E para a empresa você está resolvendo um problema, tirando a incerteza da estratégia dela ali do uso de toda a infraestrutura de transportes que ela dispõe.
Structural monitoring is the regular observation of a structure over a period of time in order to better understand its behavior. It's important to be clear on why you want structural monitoring. Structural monitoring is used to confirm a structure or component is safe in its everyday use. Eu sei que tem ali muitos equipamentos que você precisa lidar no seu dia a dia aí, quando você está instrumentando suas pontes, quando você vai lá para campo instrumentar, por exemplo, uma ponte da Vale e tal. Explica pra gente assim, a grosso modo, já que a maioria dos nossos ouvintes são engenheiros civis e às vezes a gente não tem muito conhecimento dessa parte de sensor. Explica pra gente quais são os sensores que você usa, dá uma ideia aí dos tamanhos, como é que é a colagem, é colado, é soldado, tem que quebrar, é destrutivo, é não destrutivo, o que esses sensores medem exatamente, normalmente onde você cola ele, dá um panorama geral pra gente. Tá, bom, inicialmente, né, o básico que você precisa é um sensor. Então, o que é um sensor, né? O sensor, ele converte, tá, uma grandeza física, no geral, um sinal elétrico. Por que eu digo no geral? Porque daí você tem, por exemplo, algumas famílias de sensores que geram sinais elétricos diferentes. Então, você tem, por exemplo, strain gauges ópticos, certo? Então, na verdade, ali é um feixe de luz que você está levando para o seu registrador, por exemplo. Mas tem também, por exemplo, os sensores que a gente usa de corda vibrante, que é muito utilizado em barragens, monitoramento geotécnico em geral, taludes, que é uma outra grande aplicação aí dessa tecnologia. A resposta dele já é um sinal em frequência, é um sinal elétrico, mas você não está medindo, você não está interessado na voltagem de saída especificamente, por exemplo, você está interessado na frequência desse sinal de resposta, né? E aí tem N benefícios de se usar essa tecnologia, tal, também tem algumas limitações. O principal que a gente usa são o extensômetro, né? Então o extensômetro elétrico é o que, se você entrar na internet, você vai achar mais informações. Basicamente, tá? É um filmezinho, pode ser de metal, por exemplo, e você usa a propriedade, né, da variação da resistência, né? Então a resistência depende de comprimento e área. A área, quando você movimenta, estica um elemento, você tem aquele efeito, né, de Poisson, então você tem ali uma deformação de sinal contrária na direção transversal, a sua deformação, mas isso afeta muito pouco a área, tá certo? É basicamente a relação de Poisson, você consegue quantificar isso bem. Mas qual que é a ideia? A hora que você estica esse fiozinho, por exemplo, você muda a resistência dele. É uma mudança muito pequena, mas a gente consegue, através de uma montagem eletrônica, transformar esse alongamento em um sinal elétrico, tá certo? E aí é assim que a gente mede, por exemplo, a deformação numa estrutura. Deformação na estrutura a gente usa porque é uma coisa bastante intuitiva para a gente, né, da engenharia civil. Porque o conceito de deformação, aquele conceito de relação direta com as tensões, né, o lei de Hooke, a gente consegue transformar em tensão. A hora que você tem tensão, você tem tudo, certo? Porque é a tensão que vai gerar a ruptura do material, por exemplo. Então, geralmente você limita, né? Então, as normas, por exemplo, elas não estabelecem momento de cálculo diretamente, não. Estabelece o que? Resistência de cálculo do concreto, resistência de cálculo do aço, e você transforma aquilo, né, na resistência de cálculo da peça. Então, como a gente tem tudo em termos de tensões, a gente acaba conseguindo usar, né, esses sensores para levantar, por exemplo, olha, consigo estimar momento fletor numa viga, então eu instalo um extensômetro na parte tracionada, na parte comprimida, vou lá, essa flexão. Posso usar para medir em uma treliça, por exemplo, como é que ocorre a distribuição dessas cargas aqui, então, deformação numa barra, deformação na outra, a gente junta essa informação. Outros sensores que a gente usa, deslocamento, certo? Então, o deslocamento no meio do vão de uma viga, o deslocamento no meio de uma laje, por exemplo, uma coisa também extremamente intuitiva, algo que você tem no seu modelo, você pode usar aquilo, né, para comparar com o modelo numérico. Esse deslocamento, no geral, tá, o que a gente usa? Bom, eu utilizo principalmente, né, medidores que são resistivos, você imagina, são chamados potenciômetros, é uma resistência e você tem uma ponta móvel. Essa ponta móvel, conforme o eixo, né, a haste do sensor se movimenta, você anda por essa resistência.
Então, se você medir, por exemplo, aplica uma voltagem terra numa extremidade, 5 volts na outra, e você tem essa ponta que vai andando, né, entre o 0 e os 5 volts, a resposta que você tem, né, na ponta desse medidor vai variar de 0 a 5 volts, por exemplo. Então, conforme a ponte se movimenta, você anda com essa haste e pega essa diferença. Você tem também os LVDTs, que aí são... bem conhecidos, né? Bastante conhecidos, porque se usa muito LVDT em laboratórios convencionais. Né? São bastante conhecidos. O LVDT, ele é o mais empregado, tem gente que nem sabe que existe outra coisa. O LVDT, ele já é um conjunto, né, de bobinas, e aí você tem um eixo, que é um núcleo interno, que se movimenta também, e é o mesmo conceito, tá? Ele vai gerar uma diferença, né, de resposta ali na saída, que é completamente, né, você consegue fazer, é proporcional, é linear a essa variação da posição do eixo. Aí você consegue medir os deslocamentos e tal. Eu tenho trabalhado mais com esses resistivos por uma questão de facilidade de circuitos. E só por curiosidade, esses sensores, eles são colados, soldados, é só fixo e eles são reaproveitáveis, ou seja, usou, perdeu ou dá para reusar? Os extensômetros, no geral, usou, perdeu. Porque o extensômetro, ou ele é colado, tá? Ou ele vem colado com um filme fino de aço, e aí a gente usa uma solda ponto, onde você prende esse extensômetro, você acaba soldando ele na estrutura. Não é uma solda dessas convencionais, tá certo? Soldando ele na estrutura, você diz soldando ele na barra, né? Tipo na barra. Na parte metálica, claro. Isso, né? Na barra metálica. Esses sensores soldados somente em peças metálicas. Para o concreto já é um pouco mais complicado de se trabalhar. Porque o concreto, ele tem, na parte comprimida, no geral, é interessante a gente trabalhar com extensômetros que são mais compridos, porque você acaba tendo alguma heterogeneidade em função de ser um material que tem diferentes, vamos dizer, fases, né? Então, você tem agregado, você tem argamassa, né? Então, não é interessante você medir... Se você instala um extensômetro, por exemplo, de 5 milímetros, ele está medindo a deformação que ocorre em função do seguinte: é um ΔL sobre L, que é a deformação. Então, é variação desse comprimento inicial. Então, os seus 5 milímetros, ele andou um pouquinho, esticou. A deformação é o quanto ele esticou dividido por esses 5 milímetros iniciais. Então, se você quer pegar efeitos muito localizados, aí você usa um extensômetro pequenininho. Se você quer pegar um efeito mais global, então assim, eu quero medir qual que é a deformação de compressão na zona comprimida de uma viga. Aí você está falando aí de 5, 10 centímetros, tá? Que você vai usar em termos de tamanho de strain gauge. Aí existe um strain gauge que parece uma fitona, assim, né? No concreto, no geral, a gente trabalha colado, certo? Ele tá dizendo uma fitona assim, gente, ele tá abrindo os braços aqui pra mim, dá mais ou menos 1 metro de extensão, tá bom? É uma fitona que vai aí de, no geral, 5, 10 centímetros, tá certo? É o que a gente emprega, tá certo? Legal. A gente tem trabalhado, e esses assim, colados, né? Você tem que tomar cuidado com o tipo de cola que você usa, tá? Porque a peça deforma. Se você adota uma cola que é, por exemplo, flexível, ela não vai transferir essa deformação pro elemento de medição. Então o extensômetro pode ficar parado. E outra, tem um processo ali de lixar antes, né? Se você tá colando no concreto, que você não pode pegar impurezas, prepara a superfície, tem todo um protocolo que precisa ser seguido. Sim, porque você precisa ter aderência perfeita, no geral, entre o sensor e a peça, né, que você está medindo. A gente tem também alguns transdutores, que chamam transdutores de deformação, que aí são reutilizáveis, tá certo? Então são elementos que você cola, por exemplo, uma pecinha, um parafuso na estrutura, por exemplo. Imagina um parafuso que você... A cabeça, né, do parafuso você solda numa chapinha metálica e cola essa chapinha na estrutura. E aí você instala o sensor. Esse sensor, o que vai acontecer? Quando a estrutura deformar, ele vai deformar o sensor. Então é como se fosse um sensor de deslocamento, né, só que você condiciona ele a medir deformações. E aí eles também funcionam bem com o concreto, né? Porque você tem comprimentos aí de 70 milímetros por aí, né? Que aí você consegue medir, né, a deformação média nesse trecho. Aí funciona bem. E esses são reutilizáveis. Então você não perde o sensor. Strain gauge, no geral, é barato. Na ordem, né? Você tem, por exemplo, hoje você pode comprar, né, o strain gauge no AliExpress. Já ia dizer isso. Se você compra lá centenas de peças, sai por centavo.
centavos ali. Eu já testei, não presta. A gente faz um processo lá para colar, você posiciona ele primeiro. Quando você posiciona, a gente usa uma fita adesiva para posicionar. Essa fita adesiva, a hora que você ergue, põe o pingo de cola e volta, né? A hora que você puxa essa fita adesiva, esses chineses aí, você arranca tudo. Terminal, vai junto com a fita, né? Então aí você imagina assim a qualidade, né? Pra você medir um negócio. Se uma fita adesiva consegue retirar a capinha dele, né? Então, mas assim, cara, eu já comprei, eu uso, por exemplo, às vezes eu quero fazer alguns experimentos com os alunos na universidade, né? A gente não tem um orçamento assim muito grande. Claro, eu uso. Você tem uma taxa de perda fenomenal, mas você usa, tá certo? Mas basicamente são isso. Então são colados, alguns são reutilizados. Os de deslocamento, por exemplo, tá? Você precisa ter um ponto de referência onde você fixa o aparelho. Então isso é um grande limitador para você medir, principalmente em grandes vãos, porque a gente simplesmente não consegue fazer isso. Aí existem outras tecnologias mais modernas, né? De laser, scanner, que aí eles conseguem, basicamente assim, é a evolução da estação total, tá certo? Então a gente tem lá na topografia. Então é uma estação total que tomou bastante hormônio e ficou poderosa. Bombadão, tá certo? né? Bombadão. E aí você consegue fazer o vibrômetro laser, por exemplo, você consegue medir vibração, e aí você não precisa ter um ponto de referência fixo, tal. São coisas que estão nas tendências aí também. Beleza, então você foi lá no campo, colou seus sensores, passou lá dias e dias aquisitando informação, pegando os dados aí de todos esses sensores que você acabou de mencionar. A pergunta agora é a seguinte: faço o que com esses dados? Né? Ele chegou o dado para você. Eu sei que você vai usar esse dado para calibrar modelo, normalmente, né? Um modelo computacional que você faz ali em algum software, normalmente. Ou se a coisa tá muito ruim, né? De cara você tem uma deformação ali que tá indo para além do que o material resiste, você sabe que a intervenção precisa ser feita. A gente pode até citar aquele paper que a gente escreveu pro Iabans, do viaduto de Ipatinga, onde pela colagem dos sensores a gente captou que a hipótese das seções planas não estava sendo mais verificada e a laje com a viga não estava mais trabalhando monoliticamente, né? Não existia mais a ligação. Vou até colocar aos ouvintes aí o link desse artigo no post do nosso podcast lá no nosso site aprendeengenharia.com.br. Mas aí com esses dados você vai fazer o quê? Porque uma dúvida que eu tenho, e eu acredito que muitos ouvintes vão ter, é o seguinte: muitas das pontes que você vai lá diagnosticar, Alberto, você não tem mais o projeto, não tem informação, não sabe o FCK que ela foi feita. Por exemplo, numa ponte concreta, certamente você não sabe qual é a armadura que está ali na região positiva das longarinas. Como é que você vai usar esses dados para tirar e dar informações futuras sobre o comportamento estrutural dessas peças, né? Uma vez que você não tem ali todas as geometrias e os materiais caracterizados. Como é que você faz isso? Muito bem, uma boa pergunta. Bom, aí vai depender do que a gente está olhando. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, um monitoramento diagnóstico, tá? Então, no monitoramento diagnóstico, a gente está procurando algumas coisas. No geral, existem efeitos que a gente não consegue capturar nos modelos numéricos. Então, eu posso ter, por exemplo, alguma rigidez. Então a gente imagina que o aparelho de apoio seja um elemento perfeito no nosso modelo numérico. Então gira livremente, tá? Esses aparelhos de apoio, no geral, não, tá? Eles apresentem alguma rigidez. No estado limite último, talvez não. O estado limite último, realmente ele pode destravar totalmente, não oferece nenhuma. Porém, existem coisas que você está analisando, por exemplo, em serviço. Quando a gente está analisando fadiga, a fadiga ela ocorre em serviço. Então, é capaz que esse aparelho esteja de fato travado para a maioria dos ciclos de carga que você está monitorando. E pode ser que isso aí seja ou um benefício. Então, por exemplo, se um aparelho de apoio ele trava um pouco a rotação, você está diminuindo o momento positivo ali no meio do vão. Então, por exemplo, para ciclo de fadiga numa viga ali no meio, você está diminuindo o efeito. Ótimo. Porém, está aparecendo um momento negativo em algum lugar, porque se ele está travando, ele está engaçando parcialmente. Aí você precisa verificar o seguinte: olha, mas será que isso aqui não gera dano porque ele está travando? Então, existem algumas coisas assim. Como é que a gente faz? Geralmente você pega esses resultados. O que antecede qualquer processo de monitoramento é a elaboração de um modelo numérico preliminar, para a gente ter uma ideia do comportamento da estrutura e saber onde é que eu vou instalar os sensores. Aí a gente faz a dita calibração. Tá? Então você pega os resultados, né? Faltou, né, um terceiro sensor, vamos dizer, dos mais utilizados, que é, por exemplo, o acelerômetro. Depois eu comento um pouquinho, mas basicamente você consegue medir vibrações
né? Então as acelerações, então para efeitos dinâmicos é interessante pegar esses resultados. Por exemplo, as acelerações, né? A gente mede a vibração da estrutura em alguns pontos e aí você consegue depois verificar o comportamento modal, né? Então os modos de vibração da estrutura você lista, né, no programa de elementos finitos em função da frequência, né, de vibração, aquela vibração natural, né, da estrutura que a gente fala. E se a gente consegue medir em campo a estrutura numa vibração livre, você consegue pegar os resultados, por exemplo, de acelerometria e ajudar a calibrar o modelo através dos seus modos de vibração, por exemplo. Ou a gente pega, por exemplo, uma ponte em viga múltipla. Aí eu medi em cada uma das vigas, passei o veículo em várias faixas, tá certo? Sei a carga do veículo, sei a posição que ele estava. Aí a gente calibra, por exemplo, você consegue levantar a linha de influência transversal experimental, certo? Então nos Estados Unidos isso aí foi um negócio muito utilizado, porque a AASHTO usa um fator de distribuição de carga quando você faz essas pontes em viga múltipla. E lá você utiliza muito, né, as vigas metálicas. Eu inclusive usei isso no meu doutorado para poder viabilizar um processo automático dentro do meu algoritmo. Exatamente. Mas eles dão bons resultados, sabe? Eu comparei com cálculos à mão de várias pontes que eu tenho e bati assim a diferença ali, a máxima que eu achei de momento, né, a nível de momento, quando você faz a distribuição desse carregamento, cara, deu tipo 15, 20%, que para uma ponte não é lá tanta coisa. Pois é, né, dentre os trabalhos que eu faço, tá certo? Eu trabalho com uma empresa americana que é a BDI, que é a Bridge Diagnostics Incorporated. Bem conhecido no meio de monitoramento. Então, a gente tem uma parceria aí, né, já de longa data. Auxilio ele nos projetos aqui que aparecem no Brasil. Trabalho bastante com os equipamentos dele, tenho um conhecimento bom do funcionamento, né, desses equipamentos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles atuam muito em situações do seguinte tipo. Lá você tem um rating, né, de acordo com o tipo de veículo, né, a classificação da AASHTO. Então, a AASHTO tem vários veículos tipo e você tem o rating. O que é o rating? É uma nota. E aí essa nota é assim, vamos dizer, olha, tem que dar, é um fatorzinho de segurança, tá certo? Então, relação, vamos dizer, entre a solicitação e a resistência. Bom, isso aí tem que ficar abaixo de 1. Se ficar acima, significa que a sua solicitação superou a sua resistência. Beleza. Em alguns casos, você aplica, né, as equações da AASHTO e dá lá 1,10, 1,20. E aí eu vou trocar essa ponte. Aí, o que acontece? Eles entram como um terceirizado, os caras vão lá, fazem a instrumentação, calibram o modelo. Como em vigas metálicas você tem uma linearidade, né? Então, assim, o comportamento da distribuição, né, transversal, ele não vai alterar tanto, tá certo? Até o estado limite último, então eles conseguem usar e extrapolar esse modelo de uma certa forma. No que tange a rigidez da viga, eu estou dizendo. O tabuleiro continua sendo, no geral, concreto. Mas você consegue, vamos dizer, extrapolar essa informação, tá? E aí o que acontece? Devido a essas diferenças que, poxa vida, quando você está numa fase de projeto, realmente, 15%, cara, dadas todas as incertezas, os coeficientes de segurança que a gente tem e que levam em consideração essas incertezas de modelo e tudo mais, você faz lá processo de Courbon, Fauchard e métodos de elementos finitos. Dá diferença? Dá. Cai se você usar qualquer um desses? Não vai cair. É claro, dado que você respeite as limitações dos métodos simplificados, não dá diferença. Eu posso te dar um exemplo agora que eu passei por isso recentemente. Eu tinha um projeto de uma ponte que o tabuleiro com as longarinas, transversinas e laje era um FCK de 40 MPa. Os caras nessa pandemia aí não conseguiam achar concreto, foram fazer na obra no meio do nada, e aí o FCK do tabuleiro deu 28 MPa, era pra dar 40, 28. Aí eu parti para elementos finitos para tirar os, assim, em teoria, né, são esforços mais reais para ver minimizar o dano, digamos assim, porque exatamente, via de regra, elementos finitos vai dar esforços menores do que os modelos, digamos assim, simplificados. Você pega realmente a distribuição de carga mais próximo da realidade, vai levar em consideração alguns fenômenos, alguns efeitos secundários que a gente não... Que são, no projeto, a gente geralmente, por que a gente usa métodos simplificados? Porque, cara, existem tantos problemas que ocorrem na obra que a gente quer manter essa margem como projetista, entendeu? Com certeza. Então, tem muito disso. Bom, enfim, aí eles trabalham muito nesse sentido, né? Trabalhavam no passado, né? Vai crescendo o negócio, vão atuando em outras áreas, mas isso aí ainda é muito importante. O que acontece? Você gera um laudo terceiro que, em alguns casos, pode demonstrar que, assim, não, olha, de fato, se a gente atualizar esses
fatores de distribuição de carga para os valores experimentais, não dá 1.20, dá 0.99, por exemplo. E aí você acaba eliminando a necessidade de fazer uma troca de ponte, por exemplo. Então, isso aí é um dos exemplos que a gente tem de como a gente usa esses dados. O monitoramento diagnóstico é importante nesse sentido. Outras coisas que são feitas, tá? Que aí já são coisas mais que estão hoje no âmbito acadêmico, tá certo? Existem aí algumas startups, na Europa tem algumas que, vamos dizer, trabalham assim, detecção de dano, que vai numa linha do seguinte: o que a gente está fazendo? O monitoramento, ele ajuda a gerenciar a infraestrutura. Então, ele te dá informações a respeito do comportamento estrutural que ajuda a fomentar um gerenciamento de manutenção de infraestrutura. Se você consegue ter uma informação mais realista, né, de campo, você consegue tomar decisões mais educadas a respeito o que eu devo trocar ou não. Então é exemplo daquela questão da ponte, né? Uma análise numérica mostra que eu preciso trocar. Aí eu vou lá, faço análise experimental, não preciso trocar. Então existem alguns casos, então, por exemplo, o pessoal fala muito o pessoal da mecânica faz muito isso, né? Então, o pessoal da mecânica, eles sabem o seguinte: instalam um acelerômetro no motor, aí eles olham os picos de aceleração que ocorrem, né, na transformada para o espectro, né, para o domínio das frequências, e o cara sabe, olha, eu preciso substituir tal componente desse motor aqui. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Bom, muita experiência. Você tem uma linha de montagem, você fabrica N motores, tá certo? Todos com a mesma especificação, tudo muito bem comportado. Então, ao longo do tempo, se você instrumenta todos esses motores e você vai catalogando toda a manutenção que é feita, você junta essas informações, você chega lá, quando isso aqui está acontecendo nesse sensor, é porque o problema é isso aqui. E aí... É que nem um mecânico que tem tantos anos de experiência que quando ele chega, ele escuta o barulho do motor, ele já sabe o que é, né? Exatamente. É a mesma coisa, Vai nesse sentido. Vai nesse sentido, é. Então, existe aí uma tendência, né? Diria até uma necessidade, né? Que não necessariamente ela se realiza também. Então, o meu grande problema é as pessoas, muitas vezes, eles vendem a coisa como sendo algo que ela não é realmente daquele jeito. As estruturas civis, cara, não tem como você comparar uma ponte com uma turbina de avião, cara. Você entendeu? A Rolls-Royce faz quantas turbinas de avião? Quantas pontes iguais a essa tem? Se você está ainda assim, né, nem isso acontece. Se você pega, por exemplo, uma rodovia, tem padronização das pontes? Tem. Tá, tudo bem, tem, né? Cara, você tem, né, as pontes do DENIT, né, para as rodovias aqui, ponte em 2 vigas, pilar no meio, balanço, né, aquele encontro. Você vai olhar um monte ali, é tudo igual, né? Mas é tudo igual? Cara... Nem a fábrica é igual, né? Até porque as condições de montagem, de concretagem, todas elas mudam. Exato. E mais, você não divide cada empreiteira vai e faz um trecho. Exato. Então, a ponte moldada em loco, aqui, ali e tal, até na montagem. Então, isso aqui acaba gerando diferença, cara. Concretei num dia de sol, concretei num dia de chuva. Não existe, né, um controle tão rigoroso onde você pode afirmar por A mais B que todas essas estruturas são idênticas. E a gente vê muito isso. Então, isso acaba gerando um pouco de barreira. Então, você tem que entender que é o seguinte, olha, é uma ferramenta, então assim, a gente pode ir lá e tentar botar o sensor e verificar um indicador. Sim, a aceleração é muito utilizada nisso, né? Então, você vai acompanhando frequência natural. Só que aí você tem que pegar assim, olha, eu tenho que acompanhar a umidade da estrutura, preciso acompanhar a temperatura, um monte de fatores que vão afetar esses comportamentos. E aí a gente começa a olhar o seguinte, olha, a hora que apresentou uma divergência num sensor desse, eu preciso mandar um inspetor lá para dar uma olhada. Pode ser problema no sensor, mas pode ser um problema na estrutura. O que você faz com isso? Você cria um nível a mais de segurança dentro do seu gerenciamento de ativos. Então, essa, né, tem sido a abordagem, uma abordagem mais realista. Não adianta você querer vender, porque ponte não é turbina. Agora, claro, né, a gente vive em tempos assim, que, cara, o negócio é o startup, o negócio é o cara ser o marqueteiro. Com certeza. As aparências, né? Tem que ter as aparências. E o cara, ele foge da realidade, você entendeu? Eu concordo com você. Eu acho que, assim, cara, é ótimo a gente ter, e eu acho que tem que ter a meta. Poxa, seria ótimo a gente viver num mundo onde eu conseguisse ter o nível de confiança no resultado do monitoramento de uma ponte que eu tenho numa turbina.
Seria ótimo eu ter isso. Estamos trabalhando para isso? Sim, estamos trabalhando para isso. Chegamos lá? Mas o cara que diz que sim tá mentindo, tá certo? Porque não dá, a gente ainda não chegou nesse consenso. Structural monitoring is the regular observation of a structure over a period of time in order to better understand its behavior. It's important to be clear on why you want structural monitoring. Structural monitoring is used to confirm a structure or component is safe in its everyday use. Eu diria para você, Alberto, ainda hoje, talvez em muitos casos, a inspeção tenha mais valor do que propriamente o monitoramento em muitos casos, acho eu. Pelo menos assim, o que eu vejo de experiência é isso. Você ir lá, bater o olho, talvez até remover um corpinho de prova, ensaiar e tal, mas o engenheiro experiente ir lá e bater um olho e verificar o comportamento, fazer algum estudo, né, através de uma inspeção mesmo, visual, em muitos casos eu ainda acho que ainda hoje tem mais valor prático do que um monitoramento. O que é que você acha disso? Quando eu fui trabalhar na USP, né, eu comecei a trabalhar com meu sócio, né, o Alfredo, e hoje sócio, né? Então Alfredo não, pô, Alfredão. O Alfredão. Então, o Alfredão, né, o Alfredo, ele trabalhou aí muitos anos no IPT, tá certo? No setor de estruturas. Ele tem uma experiência gigantesca aí nessa área de monitoramento, principalmente, né, vibração. Por gigantesco, o ouvinte entenda algumas décadas, tá? 46 anos, eu acho. 40 e poucos anos. Não é de idade, tá, gente? É de trabalho. Alfredo, esse ano... Alfredo é um monstro. Ele, 74 anos ele completa. E ainda está na ativa, né? Na linha de frente, é isso aí. Covid aí impediu ele de ir para campo agora esses tempos, tá certo? Mas até o ano passado, até março do ano passado, ele estava indo para obra com a gente, né? E por que eu tô falando disso? Porque ele, né, tem uma filosofia que é a mesma que eu sigo, que é o seguinte: para eu fazer um bom trabalho, tá, eu necessariamente preciso ir a campo. Se você não acompanha a medição do sinal que você está aquisitando, você passa muito trabalho depois tentando interpretar aquele resultado. Então, claro, a gente consegue estabelecer uma série de protocolos, tá, que garantam uma qualidade na aquisição. Mas isso depende muito do quê? Da experiência do cara, né? E aí isso vale o mesmo para inspeção. Então, você precisa... a inspeção vale? Sim. Só que a questão é, não adianta, você não pode confundir inspeção com mandar um recém-formado para a obra, tirar a foto e depois você sentar aqui e emitir um laudo, tá? Por quê? Ele não vai tirar foto de todos os componentes. Você não vai ter uma sensação. Existe uma coisa, quando você chega ali na obra, pega e... eu não sei nem te explicar o que é que a gente ganha quando a gente vai lá, tá certo? Em termos de conhecimento. Mas eu sei exatamente o que você quer dizer. Mas existe algo que você olha, vai lá, veja. São questões da tua experiência, né? Então... O Túlio disse que é o nosso lado animal, que a gente precisa usar todos os nossos sensos para captar informação. É diferente Exatamente. De olhar no papel e olhar em loco. Exatamente. Então, eu consigo, a hora que eu termino o processo de instrumentação da estrutura, eu consigo te dizer, essa estrutura está boa ou ela está ruim? Sim, já sei, porque eu olhei o sinal e tal, né? Então, aquele exemplo que você falou lá do viaduto em Ipatinga. Nos primeiros sinais em campo, a gente já percebeu, olha, tem alguma coisa esquisita aqui. Por essa questão de correria, né, a gente não conseguiu, né, ir lá e dar uma segunda olhada na estrutura. Mas manda o inspetor lá, o inspetor vai lá, acha a trinca, né, mostrando, olha, houve realmente uma separação aqui, né, entre, lá era a questão tabuleiro que estava descolando da viga, né, aquela seção composta, né, mesa colaborante deixa de existir e isso tem implicações para a resistência, estado limite último da peça, enfim. Mas esse tipo de coisa, por exemplo, você consegue observar, né? E em alguns casos, né, naquele especificamente não era, né, mas em alguns casos, graças a Deus nunca me ocorreu, né, de você ter que falar, não, olha, não pode passar mais trem aqui, não pode passar mais na casa, tem que fechar isso aqui, né, logo depois de uma
de um monitoramento. Mas isso aí é muito importante, essa experiência. Agora, são coisas que a gente está falando aqui que não substituem, né? Então, não são excludentes, né? Isso aí. Eu tenho... Essas tecnologias, elas já ajudam a complementar, eliminar riscos. Então, se você tem, dentro de um gerenciamento de ativos, você tem que ter algum nível de redundância dentro das suas ações para gerenciar o risco. O que isso significa? Cara, que não adianta, eu estou fazendo minha inspeção? Tô. Só ela basta? Essa é a questão. Não seria bom eu ter um sensor instalado aqui? Pega, por exemplo, uma coisa que acontece muito, né? Talude. Então, escorregamento de talude. Então você tem aqueles taludes que, cara, eternamente eles vão sofrendo ali, né? Aquela deformação lenta, né? Então vai dando creep. Ele vai andando. Como é que eu vou fazer e acompanhar aquilo, vamos dizer, visualmente? Eu vou ter que ficar no calendário vendo ali, olha, quando é que choveu mais naquela região para eu ter que ir lá e ver se está tudo bem. É um risco tremendo que se corre dentro de gerenciar o tempo do inspetor. Eu vou colocar isso aqui no caminho crítico do inspetor. Não, beleza, só que às vezes ele tem 7, 8 que estão na frente. Então ele vai demorar um mês para conseguir chegar lá. E aí? Entra nesse sentido. Infelizmente, né, no Brasil a gente tem que tem aprendido, né, que a gente necessita ter esses mecanismos de gerenciamento de risco a um preço muito alto, né, ambiental, vida humana, tá certo? E a gente nem tá falando ainda, né, de rodovia. Sinceramente, né, você vê lá, o pessoal fala e tal, quando você sai um pouco das rodovias sob concessão e principalmente sai desses grandes centros, é totalmente negligenciado, né, esse lado de inspeção. E não é uma crítica assim, não tem nada a ver com o DENIT. O cara, ele no geral trabalha com o recurso que ele tem. A questão é que nós como sociedade não enxergamos aquilo como sendo, primeiro, não é interessante, né? Então, reforma de ponte, isso aí o cara não ganha voto. Ele gosta de inaugurar coisa nova. Então entra num ciclo vicioso, né? E acaba negligenciando muita coisa, com toda certeza. Né? Então, você tem um sistema de monitoramento de uma ponte lá. Politicamente, qual que é o ganho disso? Cara, não tem interesse. Agora, quando você entra, né, numa concessão, qual que é o custo de cair uma ponte, ter uma interdição em termos de arrecadação do pedágio e tudo mais? Perder a imagem de uma rodovia segura, de uma coisa boa, que talvez seja a maior preocupação. Isso. Né? Nem interromper Exatamente. É uma questão da imagem mesmo. Um processo civil. Como o governo prepara e pensa, né? Olha, você tem rodovia de acesso a porto, você tem via que é principal via e às vezes única, né, de escoamento de grãos. É para ser, né, o carro-chefe do país, já que atualmente o pessoal decidiu que não, vai ser o Brasil é agro, então vai. Quase 30% do PIB, né? 2 trilhões. Só que aí você percebe o seguinte, cara, como é que ninguém pensa nesse lado, né? Se eu quero ter isso aí, eu tenho que ter infraestrutura. Então, a gente precisa começar a pensar de maneira séria. Então, se você estabelece metas, você precisa começar a pensar na infraestrutura, como é que você vai chegar ali. Senão, não dá, né? Então, acaba que a gente fica meio... fica um negócio assim, olha, não tem, né, um interesse tão grande, né, na área em função dessas coisas, porque você fica limitado a um local ou outro onde o cara percebe a importância disso. E agora, isso aí não é só daqui, né? O que muda o americano é que ele é um pouco mais ligado, mas nessa questão de infraestrutura e gastos públicos, eles têm as mesmas restrições, né? É um debate sério lá, político, nesse negócio, e tá tendo isso agora também lá, né? Então você vê que é um negócio meio difícil. Cara, aqui pra gente encerrar, eu queria te agradecer teu tempo aí. Muito obrigado mesmo, chegando aqui a mais ou menos 1 hora de podcast, uma baita conversa. Eu acho que os ouvintes notaram que talvez esse seja um dos poucos episódios que eu praticamente não falei, né? Eu ouvi. Rapaz, mas é que eu falo muito mesmo. Mal de professor. Não, mas você fala coisa útil, pô. Por isso que eu não interrompo, porque se eu começar a perceber que o convidado tá falando as coisas meio nada a ver, eu corto, entendeu? Tem uma dinâmica aqui, mas, poxa, cara, te agradecer aí pelo seu tempo, por essa mega aula aí que você deu pra gente. Eu aprendi muito com você. O Alberto é uma pessoa que me ajudou muito durante o meu doutorado, e eu queria aqui publicamente te agradecer mais uma vez, te agradecer por estar aqui, brigadão aí por se disponibilizar aqui pra gente. Imagina, eu agradeço o convite aí e qualquer coisa estamos às ordens aí com dúvidas e questionamentos. Valeu. Beleza, cara. Valeu. Tchau, tchau, galera. Até mais.